A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer o nosso devocional num ambiente diferente. Hoje você não vai ouvir o canto dos pássaros, mas vai ouvir a voz de uma obra poderosa de Deus que é o mar. O mar fala do poder de Deus, da sua grandiosa e infinita capacidade de fazer algo. E hoje o nosso devocional, que está tratando do exílio de Davi, da lição 8, ele vai nos trazer uma dinâmica com o seguinte título: os filhos devem cuidar dos pais em todos os momentos. Os filhos devem cuidar dos pais em todos os momentos. E o título não, o versículo, na verdade, que nós vamos estudar hoje, o texto bíblico, está no livro dos Salmos 127, versículo 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Vou repetir: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Queridos, apesar de estarmos estudando sobre exílio, que basicamente a palavra refere-se à expatriação, que é uma condição forçada que alguém passa por causa da perseguição do Estado e o local em que essa pessoa passará a viver, que é o caso de Davi. Como também o povo de Israel viveu em exílio em grande parte da história bíblica, esse tempo é caracterizado pela absorção de outras culturas, distanciamento da origem, dos costumes. Tudo isso viveu Davi na caverna de Adulam. Davi é conhecido, meus irmãos, como um grande líder, mas principalmente como um bom filho, pois ele sabia, preste atenção, que os seus pais precisavam de um lugar seguro para habitar. Por isso Davi procurou a Moabe. Por que isso? Porque havia um laço familiar com Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Olhando de volta para o Salmo 127, queridos, que faz parte dos 15 cantos de peregrinação, dos 15 cânticos dos degraus, também conhecido como cânticos de romagem, observamos que Salomão nos diz que todo bem procede de Deus. É muito forte. Indica dizer este salmo de sabedoria que sem a bênção de Deus todo trabalho humano é inútil, e que os piedosos devem ver seus filhos como um presente de Deus. Quantas pessoas hoje, meu irmão, estão vivendo esse secularismo de entender que para se formar uma família não precisa ter filhos, e muitos estão cuidando de animais, criando gato, cachorro. Isso não é uma coisa ruim, mas muitos estão tirando a perspectiva de ter um filho, uma filha, para cuidar de animais, porque acredita ser melhor. Mas, aleluia, eu quero
que você entenda que este salmo, ele é direcionado aos piedosos. E que os piedosos devem ver seus filhos como um presente de Deus. Um presente de Deus. A cidade de Mispa, queridos, era a cidade real. Era uma cidade, era a realeza de Moabe, que significa torre de vigia, proteção. E Salomão lembra que seu pai deu um grande exemplo de cuidado com seus avós, em deixar em segurança os seus pais quando estivesse em exílio. Que exemplo! Que exemplo! Davi diz, uma vez ele tem escrito isso, uma linda expressão que ele fala com seus próprios lábios: até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Ou seja, ele procurou proteger os seus pais, entendendo que até, preste atenção, meu irmão, até que saiba ele, Davi, o que Deus há de fazer sobre mim. Queridos, vindo para a nossa realidade, hoje, vem uma pergunta: como estão os seus pais? Meus queridos, os filhos devem, principalmente durante a velhice, honrar aos seus pais. A despeito, meus queridos, de qualquer situação a qual estejamos passando, seja a crise conjugal, financeira, na saúde, o Salmo 127:3 nos mostra que a mão de Deus cuidou de Davi e providenciou no coração de Davi cuidado para com seus pais. Davi não chegou ao tempo de estar no trono por acaso, mas por ter cuidado dos outros, por ser um grande guerreiro, mas também porque era um bom filho. O verso 3 nos fala de que filhos são uma dádiva de Deus. Me faz lembrar de Esaú, lá em Gênesis 33:5, quando o texto diz assim: quando Esaú ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são elas? Ou quem são eles? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Queridos, nossos filhos e filhas são uma bênção e um bem. Lembra de Noé? Lá em Gênesis capítulo 5:29, o texto diz que deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. E Jó? Jó nos diz em Jó 21:11, eles soltam os seus filhos como um rebanho. Isso é muito forte. Seus pequeninos põem-se a dançar. Queridos, ter rebanhos naquela época era sinal de riqueza. Quantos filhos você tem? Quantos filhos você deseja ter? Você jovem que ainda não programou a sua vida conjugal, ainda está estudando, esse é o tempo de você estudar, mas vai chegar o tempo em que você vai precisar formatar uma família. E filhos é como a aljava. Você ter uma aljava é ter um recipiente onde você guarda armas, flechas para a batalha. Então, Jó aqui nos diz em Jó 21:11, eles soltam os seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. E Provérbios 17:6, meu irmão, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. É muito forte. O Salmo 107:41 diz: mas tira os pobres da miséria e aumentam
as suas famílias como rebanhos. Meus irmãos, é motivo de reflexão hoje. Como está a sua dinâmica com seus pais? Esse tempo de pandemia nos afastou muito dos nossos familiares, irmãos. Tanto pela política, pela separação, né, que nós estamos vivendo em função de termos uma vida voltada no sentido de um lado ou de outro, e muitos estão se separando, estão vivendo distanciamento. Mas eu quero dizer a você, estimular você a buscar os seus pais, os seus avós, aquelas pessoas que estão hoje sozinhas, debilitadas, mas que, assim como você que está vivendo um tempo de dificuldade, faça como Davi fez. Independente do que Deus definir para o meu futuro, disse Davi, eu vou cuidar e proteger os meus pais. Davi é um grande exemplo. E eu quero que esse exemplo alcance a tua vida. Escuta esse som do mar aqui. O sol está quente agora. Está queimando a minha pele. Mas eu estou sentindo muito a presença de Deus. Que Deus te conceda um dia de muita paz. Um dia em que você possa refletir nesse Salmo 127. Porque de que adianta fazer e construir tantas coisas se não lembrarmos daqueles que nos colocaram aqui, que são os nossos pais. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.